Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. O espírito espião. Ontem, no fim da tarde, quando o sol já se despedia e a escuridão começava a tomar conta do céu, eu e meu marido estávamos na varanda, Isa, aproveitando a brisa fresca do entardecer. Conversávamos sobre o dia, quando, de repente, ele me interrompeu. O assunto fixou o olhar dele no terraço do vizinho da frente. O que aquele cara está fazendo ali? Atrás da pilastra. Olha, disfarçadamente, ele disse para mim. Senti um arrepio subir pela minha espinha, mas tentei agir naturalmente. Virei o rosto sutilmente, na direção indicada no qual ele disse que o homem estava, forçando a vista para tentar enxergar algo em comum. Mas nada, não havia nada nem ninguém ali. Então respondi, não tem ninguém ali, tentando afastar o incômodo que começava a surgir. Meu marido franziu a testa, visivelmente intrigado. Como assim? Respondeu ele, perguntando como que eu não via ninguém ali, sendo que ele estava vendo alguém ali. Ele acabou de se mexer, disse ele. Levantou um pouco o corpo e virou a cabeça. Por mais que eu tentasse, eu não via nada além da estrutura do terraço. Vou lavar o rosto. Falei, tentando me livrar daquela situação estranha e inquietante. Talvez fosse apenas o cansaço me pregando peças. Fui até o banheiro, joguei uma água no rosto, respirei fundo e ao voltar na varanda, ele continuava olhando fixamente para o mesmo ponto, como que se esperasse que algo surgisse novamente. Você realmente não está vendo nada? Insistiu agora com um tom de desconforto na voz. Aquilo já estava me deixando bem nervosa. Apaguei a luz da nossa varanda para tentar enxergar melhor na pergunta. Olhei novamente, nada, apenas a noite, silenciosa. Foi então que senti um impulso inexplicável, como se algo dentro de mim dissesse que aquela presença visível, apenas para ele, não era bem-vinda. Firmei a postura e, sem hesitar, falei em voz alta. Se for algo ruim, nos rondando, vá embora. Aqui você não é bem-vindo. O silêncio que seguiu depois disso foi quase palpável. Meu marido piscou 2 vezes confuso e olhou novamente para o terraço. Sumiu, murmurou ele, ainda tentando entender o que acabara de acontecer. Sentamos ali por mais um tempo e, sem dizer nada, apenas observando aquele momento estranho. Será que era apenas um jogo de sombras, Isa? Ou de fato era alguma coisa que estava nos observando? Obrigado por ler o meu relato, sucesso no seu canal. Eu te agradeço por enviar o seu relato, muito interessante. Eu acho que não era um jogo de sombra não, porque ele tinha tanta certeza que era alguém se mexendo. Se fosse um jogo de sombra, você também veria ele, né? Você conseguiria ali enxergar o que estava vendo. Como você não viu, provavelmente fosse algo espiritual que estava ali para atacar vocês, né? E provavelmente atacar mais ele, porque ele foi quem viu. E você conseguiu espantar ali quando você teve uma postura forte e se impôs, né? Eu não acredito que seja um jogo de sombra, acredito sim que seja algo enviado para vocês para fazer mal, ou algum espírito que estava vagando e viu vocês ali e tentou se aproximar para sugar a energia de vocês. Tem essa opção também, mas muito interessante. Mas que bom que você teve pulso firme, né? E conseguiu espantar essa entidade aí da sua casa. Gente, sempre foi dito que nós somos os seres mais fortes e mais semelhantes de Deus. Se a gente não tiver força para expulsar uma entidade ruim, algo que está nos afetando, a gente pode desistir, né? Tudo em nome de Jesus é expulso. Mas é isso, vamos então para o nosso próximo relato. O quarto maldito. Oi, Isa, eu me chamo Vitória e gostaria de contar o que vivi quando morei em uma casa que acabou com a minha vida. Nós nos mudamos para essa cidade e fomos morar em uma casa que era da família, mais especificamente da minha avó. Essa casa tinha 2 andares. A parte de baixo era um comércio onde meus pais montaram uma lanchonete e a parte de cima onde morávamos.
era parcialmente bem grande. Antes de nos mudarmos, minha tia morava lá com meu primo. E esse meu primo era daqueles caras esquisitos que mexem com o lado mais ocultista, sabe? Essas informações são importantes. Quando nos mudamos, tive que ficar no quarto que era dele, pois era menor e meus pais precisavam de mais espaço. E logo de cara, odiei aquele quarto. Pois ele era muito menor do que o que eu morava antes e coisas estranhas aconteciam lá. As paredes eram pretas e o chão tinha manchas estranhas. Pedi para meu pai dar uma geral e pintar. Não era nada convidativo ficar lá. Pintamos, mas nem isso foi o suficiente para melhorar o ambiente. Gente, eu tô ficando rouca, mas é porque eu não tô muito bem no organismo esses dias. E aí eu vou fazer mais devagar, porque se eu for falando muito, daqui a pouco eu tô sem voz. Voltando para o relato. No começo era muito desconfortável, mas com o passar do tempo eu me acostumei. Mas algo estava se apossando de mim. Hoje eu entendo, mas na época não entendia. Eu era uma menina jovem e alegre, que sempre tirava notas altas e tinha a vontade de viver tudo que podia. E com o decorrer do tempo, fui me tornando uma pessoa depressiva e triste. Comecei a tirar notas horríveis, sempre revoltava com a vida, brigava com meus pais por tudo. Até a minha aparência começou a ser diferente. Minhas amigas não iam em casa, pois ouviam passos e vultos. Todo mundo falava que naquele quarto havia algo muito ruim. E eu falava que não, e que amava aquele lugar, pois acredito que aquela presença que me possuía tampava os meus olhos, pois quando eu mudei para lá, eu não sentia aquela sensação de aconchego. Quanto mais tempo eu ficava naquela casa, pior eu me tornava. Me envolvi com pessoas muito ruins. Tinha sede por relações sexuais e comecei a usar muitas drogas. Por conta das companhias e também porque tudo que era ruim me atraía. Meus pais começaram a brigar muito por conta de mim. E tudo ia água abaixo. Morei naquela casa por 6 anos. E nesses 6 anos não morri, pois Deus tinha algum propósito para mim ou pena. Pois fiz de tudo que podem imaginar de errado. Meus pais chegaram a um ponto que não aguentavam mais e decidiram me mandar para a casa da minha outra avó que morava no litoral. E Isa, depois que eu saí daquela casa, minha vida mudou. Peguei aversão por tudo que era errado. Parei de beber, fumar e usar drogas. Parei de dar trabalho. Me formei com notas excelentes. E acredite se quiser, tudo acabou no exato momento que eu saí daquela casa. Meus pais moram lá. Meus pais moraram lá por um tempo, mas também não aguentaram a casa e se mudaram. Quando eles saíram daquela casa, voltei a morar com eles. E nossa convivência era leve e feliz, diferente do inferno que era morar naquela outra casa. Hoje entendo que tudo isso foi por conta daquela casa. O que me deixa em dúvidas é se a casa tinha algo desde sempre ou se a casa ficou assim por conta de algum ritual que o meu primo fez. O que você acha? Obrigada por ler o meu relato e fique um alerta. Se alguém na sua vida mudar completamente, procure ver se não é algo espiritual. Realmente, gente, o relato acabou. Mas o que ela falou ali é muito real. Se alguém da sua vida, que sempre foi de um jeito mudado totalmente de um dia para o outro, procura ver se não é algo espiritual. Porque não é normal uma pessoa ter uma mudança tão drástica sem ter algo por trás, né? A pessoa era boazinha, não bebia, não fumava, não usava droga, era dócil, era amigável, aí do nada se reprime, pega raiva de tudo. Se não for algo espiritual, é algum trauma, porque não é normal. Alguém muda de dia pra noite. Pode ser, né? Exemplo. Mudando assim pra um lado mais plausível. Uma menina sempre muito boazinha, boas notas, aí do nada, do dia pra noite, ela se revolta, não quer mais nada, pega aversão por tudo, fica revoltada. E todo mundo falando que é normal. Ah, mas não é espiritual, mas se foi um trauma. E se ela sofreu algum tipo de abuso? E se ela passou por alguma situação que a traumatizou
com algum familiar, com algum conhecido, que ela tem medo de falar, né? Que ela passou por isso, para não causar conflito. Aí ela vai se retraindo, se retraindo, se retraindo e começa a tratar mal as pessoas e todo mundo começa a culpar ela, que ela não era assim e tudo mais. Mas ninguém procura, né, achar a raiz do motivo. Porque uma pessoa não muda do dia para noite. Sempre tem algo por trás que fez ela chegar naquela decisão, naquele ponto de ela ter que mudar. E esse relato dela é algo bem, como se diz, revelador, não sei. É algo que te faz pensar, né, gente? Se algum familiar, se algum conhecido, se alguém que você tem algum carinho, alguma amiga, alguém ao seu redor começar a mudar de repente, procure ver o que é. Às vezes pode ser espiritual, às vezes pode ser um trauma, né? Alguma coisa que ela passou. E ela não quer contar pra ninguém, por vergonha, por medo, por ameaça, que às vezes quem faz isso com a pessoa, né? Quem causa ali o abuso e tudo mais. Ameaça e fala que se contar vai fazer isso, vai fazer com o outro, com um familiar, vai acabar com a família e tudo mais. Mas, muito obrigada por ver seu relato, foi um relato bem, assim, interessante e que serve de alerta para todo mundo que está assistindo aqui. E vamos então para o nosso próximo relato. Eu acredito que seja o último, mas no final a gente confirma. Minha irmã gêmea era uma maledite. Minha irmã sempre teve um comportamento estranho comigo. Uma mistura de inveja e ressentimento, que foi crescendo com o tempo. Pequenos gestos, olhares, e eu sempre soube que algo não ia bem entre nós. Um dia, do nada, ela me deu uma manta, uma coberta simples. Disse que era um presente, algo feito com carinho para mim. Achei um gesto fora do comum, mas não desconfiei. Achei que realmente seria algo bom. Comecei a usá-la todos os dias. E de repente, minha vida começou a desmoronar. Caí em uma depressão que não fazia sentido. Me sentia sempre cansada e desanimada. E por mais que eu tentasse me afastar da manta, parecia que algo me puxava de volta. Sempre acabava dormindo com ela, como se algo invisível me obrigasse a usá-la cada dia mais. O que era estranho é que quando eu tentava deixar a manta de lado, eu me sentia ainda pior, como se um peso invisível estivesse sobre mim. Só me sentia melhor quando estava com ela. E isso foi me consumindo. Comecei a perder amigos. Peraí, gente, eu me perdi. Achei. Comecei a perder amigos, o trabalho piorou e nada na minha vida fazia sentido. Foi quando a minha mãe, preocupada com o meu estado, pediu que eu procurasse uma ajuda espiritual. Levamos o problema para o pastor da igreja, e ele, com uma expressão séria, veio até nossa casa. Pediu que eu mostrasse o objeto que eu usava com maior frequência. Quando viu a manta, ele parou e segurou nas mãos e disse que algo de muito errado estava ligado àquela manta. Ele me perguntou como eu tinha recebido aquilo. E na mesma hora, eu pensei na minha irmã. O pastor disse que precisava queimar a manta. Fomos até o quintal e enquanto ele orava, coloquei fogo nela. Mas a manta não queimava. Era como se algo estivesse a protegendo. Eu tremia de medo, mas o pastor insistiu, intensificando as orações. Foi aí que algo assustador aconteceu. Ouvimos um som, como se fossem gritos abafados, e a manta começou a se contorcer levemente, como se estivesse viva. Com muita oração e esforço, o fogo finalmente pegou. Enquanto ela queimava, o ar parecia mais leve. Senti como se fosse todo o mal estivesse sendo evaporado. No instante em que a manta virou cinzas, a depressão e o cansaço, tudo se foi. Foi como se tivesse sido liberado. Como se eu tivesse sido libertada de algo que me prendia há muito tempo. Nunca confrontei a minha irmã sobre o que aconteceu. Mas depois daquele dia, ela se afastou.
Não sei exatamente o que ela fez ou por que ela fez, mas a minha vida voltou ao normal. Desde então, tomei muito mais cuidado com as pessoas ao meu redor e principalmente com o que eu aceito delas. Esse é o meu relato, um aviso e cuidado com o que você aceita dos outros. O inimigo geralmente está ao seu lado. Beijo e sucesso no seu canal. Gente, é Capricorn. Ai, eu não gosto de gelado de Madrid, gente. Ai, me dá um... Sabe, por dentro, não gosto, não me sinto bem, me sinto mal. Sinto uma energia ruim, sabe? A raiva por dentro, não gosto. Não vou nem comentar muito. Vocês dão as suas próprias conclusões. Comentem o que vocês acharam desse relato, que pra mim, relato de Madrid, eu não gosto nem de comentar. Mas é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai estar os métodos de envio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E uma boa noite e bons sonhos!